Alô, amigos! Yes, nós temos Bananas, está no ar. Hoje é o dia 26 de abril de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Rio de Janeiro, excepcionalmente, porque moro nos Estados Unidos, e também no Rio de Janeiro está Lauter Nogueira. Estamos ambos no bairro do Recreio dos Bandeirantes, embora em locais diferentes. Tudo bem, Lauter? Bom dia, não, já boa tarde, né? Boa tarde, Werneck. Faz tempo que a gente não se vê entre quadradinhos aqui Exatamente. pelas, pelas redes. Walter, me diga o seguinte: você por acaso é torcedor de algum clube na Premier League na Inglaterra? Cara, eu tenho quedas, assim, sazonais. Ah, Acho que a queda que durou mais talvez tenha sido pelo Manchester City. certo. Não, eu pergunto isso pelo seguinte: porque amanhã o Liverpool depende apenas de um empate com o Tottenham Hotspur para ser campeão da Liga Inglesa Premier League, a mais badalada do mundo, com 4 rodadas de antecedência. E eu me lembrei de um fato curioso. Você sabe que o Liverpool ele divide uma história com um time de futebol do Rio de Janeiro em matéria de hinos. Você sabia disso? Não, não sabia, não. Olha, o time com que o Liverpool divide uma história no Rio de Janeiro em matéria de hinos é o América Futebol Clube, porque tanto o Liverpool quanto o América têm hinos que são tirados diretamente de shows da Broadway. O Liverpool reconhecidamente tirou o seu hino You'll Never Walk Alone de um famoso show da Broadway do Richard Rodgers e o Oscar Hammerstein e fez isso publicamente, conscientemente, em 1963. O técnico do Liverpool na ocasião, o Bill Shankly, ouviu o hino e ficou tão comovido que falou: esse hino você nunca caminhará sozinho. Este hino tem que ser o hino do nosso clube. E incorporou o hino, inclusive o hino faz parte do brasão, do escudo do Liverpool, e é sempre cantado no início das partidas do Liverpool. E o América, o América tem o hino que supostamente é do Lamartine Babo, de 1922, mas na realidade é um plágio clamoroso também de um show da Broadway do Ziegfeld Follies, And Then We'll Roll. É a cópia. Entendeu? Agora, o América jamais reconheceu isso, nem o Lamartine Babo jamais reconheceu isso oficialmente. É interessante porque me parece que o Lamartine Babo foi intimado a compor todos os hinos de todos os times do Rio de Janeiro, É, algo assim. Foi. é, O hino da América, ele talvez tenha sido o que ele caprichou mais, talvez até por conta desse auxílio luxuoso que você acabou de falar. Mas é interessante isso, porque eu sempre pensei que eu não sou botafoguense, não torço pelo Botafogo, mas o Botafogo teria uma chance muito interessante de rever, revitalizar uma música lindíssima, que tem versos parecidos até com esses dessa música que o Liverpool abraçou, que que é a Andança, cantado pela madrinha do time por décadas e décadas, que diz mais ou menos assim: por onde for, quero ser seu par. Cairia muito bem numa torcida de um time tão sofrido e é. que se acostumou há pouco tempo, há bem pouco tempo, com o sabor das grandes vitórias. Espero que essas vitórias se repitam e que eles usem, eles podem usar isso tranquilamente. Por onde for, quero ser seu par. Mas achei interessante isso. Não sabia que tanto a música do Liverpool quanto a o hino do América fossem oriundos da Broadway. A Broadway, shows da Broadway. Shows da Broadway. E o hino do Botafogo tem também um dado interessante. Originalmente, o hino do Botafogo dizia o seguinte: Botafogo, Botafogo, campeão de 1910. Aí, com as torcidas adversárias zombando do Botafogo por ter aquele único título, o Botafogo então mudou para campeão desde Desde. 1910. A história aí é diferente. Mas, Lauter, hoje temos assuntos mais sérios a tratar. Você talvez tenha assistido, hoje houve o funeral do Papa Francisco.
Eu tenho um amigo, aliás, um amigo comum nosso, cujo nome eu não vou dizer, que é católico praticante. Ele vai à missa todos os domingos, e a questão de 5 ou 6 semanas, ele me disse o seguinte: o Papa Francisco é um filho da puta. Eu, como o Nelson Rodrigues, eu dei 4 passos para frente, para trás e 3 para frente, porque eu fiquei perplexo com isso. Mas acontece o seguinte: essa opinião não é exclusiva desse nosso amigo católico praticante. Ela é, inclusive, muito difundida nos Estados Unidos, entre os católicos conservadores dos Estados Unidos e também entre os católicos conservadores do Brasil e em outros lugares do mundo. Eu, inclusive, também fiquei um pouco, digamos, desgostoso de ver em Facebook, por exemplo, diversos brasileiros desancando o Papa Francisco por considerá-lo um Papa conservador. O Donald Trump, que compareceu hoje ao enterro, ao funeral do Papa Francisco, ele detestava o Papa Francisco. Em 2016, quando o Donald Trump era candidato à presidência dos Estados Unidos, Francisco disse que ele não era um cristão. E o Donald Trump não gostou disso e replicou com aquela sua falta de educação habitual, através de twitters e essas coisas. E o fato é que, por que, que o Papa Francisco achava que o Donald Trump não é cristão? Porque eles encarnam teses absolutamente opostas. O que irritava no Donald Trump em relação ao Papa Francisco, o que, que era? Era a dedicação do Papa Francisco a 2 coisas pelas quais o Donald Trump tem particular ojeriza: os migrantes e o aquecimento global. Você sabe que o Papa É, Francisco uniu essas 2 coisas. exatamente. Ele, É ele interessante. É interessante, primeiro, a posição do Donald Trump cada vez mais reforça mais a minha admiração pelo Papa Francisco, porque ele é o avesso do avesso do avesso da humanidade. Ele, o Donald Trump, da humanidade, da boa conduta, da empatia, é o oposto, são criaturas opostas, então eu entendo bem a ojeriza que Donald Trump nutria pelo Papa Francisco, né? A simplicidade dele, o jeito franciscano de ser dele sempre caiu muito bem numa fase dessa terrinha que vivemos, né? Nesse planetinha que vivemos aqui, outrora azul, muito por conta, não tão azul agora, muito em função de grandes capitães de empresas dos Estados Unidos, onde o presidente Dorito, né, como é chamado entre os amigos, ele é um dos grandes nomes que acabam sujando esse planeta e tirando essa cor azul. Quem é o Mas presidente que você citou? hã? Qual foi o presidente que você citou? Não ouvi direito. O Donald Trump, Ah, sim, sim. Você sabe que o que que por que que o Donald Trump não gosta especificamente do Padre Francisco? Porque você sabe que a primeira visita que o Papa Francisco fez depois de se tornar Papa, ao sair de Roma, a primeira vez que ele saiu de Roma, ele foi a Lampedusa, uma pequena ilha ao sul da Itália, que é o primeiro ponto de chegada dos migrantes africanos. E o Papa já salvou muito uniu, imigrante. uniu perfeitamente isso, porque ele dizia: esses miseráveis não têm outra solução senão procurar outras terras, porque o aquecimento global, as mudanças climáticas atingem, sobretudo, as suas terras. Eles não têm o que comer, eles estão morrendo de fome, eles têm que procurar países mais prósperos, e é por isso que eles vêm para cá. E o Donald Trump tem pavor que se sequer diga que existe mudanças climáticas no planeta. E a ojeriza dele aos imigrantes, todos de qualquer espécie, é conhecida. Daí a incompatibilidade total entre o Papa Francisco e o Donald Trump, e entre um e outro. Lauta, eu fico com o Papa Francisco, embora eu deva dizer o seguinte: eu não acredito em Deus, ou pelo menos eu não acredito Uhum. no Deus dos livros sagrados que estão por aí. Eu não acredito no Deus em que Abraão manda Isaac sacrificar o seu filho Davi. Eu não acredito nessas balelas de que Jonas viveu 3 dias dentro na barriga de uma baleia. Eu não acredito no Deus que teria dito aos israelenses em Jericó:
para matar todos, toda e qualquer espécie de vida. Homens, mulheres, velhos, crianças e até o gado. Jumentos, bois, vacas, cães, tudo, não ficasse lá uma vida sequer, exceto a da família de uma prostituta Rahab que tinha colaborado com os espiões israelenses. Então, nessa espécie de divindade, eu não acredito. Eu acho o seguinte: eu acho que há um mistério que nós não conhecemos, não temos condições de conhecer. O universo iniciou-se com o Big Bang há 16 bilhões de anos. O que estava atrás disso é Deus. Eu não sei, ninguém conhece, ninguém sabe. Mas é isso que eu acredito. Todas as ciências, por mais avançadas que estejam, o final de suas longas contas e mais contas chega a uma grande interrogação. E eu também mantenho essa interrogação sobre vários pontos do antes da existência do universo, antes da Big Bang. Aliás, uma série boa, não vejo há muito tempo, Big Bang Theory, mas não tem muito a ver com a nossa conversa agora. Mas eu não acredito muito, né, nessas extensões sanguinárias e tudo mais de uma religião que prega, teoricamente, a paz. Mas a personificação do Papa Francisco, na pessoa boa que ele era, iluminada que ele era, sempre foi muito assim interessante e alentadora para momentos tão difíceis que vivemos pelo menos nos últimos 5, 6 anos, né? Você sabe de uma coisa curiosa que eu descobri recentemente em relação ao Papa Francisco? Hum, Ele, quando garoto, para ajudar a sua família pobre, a família dele era de imigrantes italianos. Tem uma isso. história curiosíssima. Os avós do Papa Francisco perderam o navio que os levaria para a Argentina. Chegaram atrasados no embarque. Pois bem, esse navio foi a fundo. Então, eles foram em outro navio e chegaram à Argentina. Se tivessem chegado a tempo de embarcar Chegar na hora, o Papa Francisco não existiria hoje. O navio se foi a família fosse morreu. pontual, eles não teriam chegado, é verdade. Agora, Lauter, vamos falar de passar para o terreno dos esportes. Na última segunda-feira aconteceu uma das mais famosas maratonas do mundo, a Maratona de Boston. Você conhece bem. E nessa maratona houve um caso que se destacou, eu escrevi sobre isso no Facebook, mas eu gostaria de abordar hoje o assunto por uma forma diferente. O que se passou foi que havia um corredor americano que simplesmente desabou a poucos metros da chegada. Acho que o Lauter desapareceu da tela. Vamos ver aqui. Gallery. Alô, Lauter? Vamos fazer aqui uma conexão através do telefone, porque o Lauter sumiu. Ah, passar aqui uma mensagem. Enquanto aguardo, enquanto aguardo a volta do Lauter Nogueira, eu vou dizendo o seguinte: Lauter Nogueira está de volta aqui. Ok. Lauter Nogueira está de volta. Vamos ver se ele entra novamente aqui. Está aqui de volta. Alô? Parece que o Lauter estará de volta dentro de alguns momentos. São pequenos detalhes da tecnologia com que nós temos que lidar. Inclusive, outro problema que acabou de acontecer aqui com o meu cronômetro também desapareceu aqui o tempo. Alô, Alter, você está de volta. Estou de volta, fui ali e voltei já, acho que caiu, eu não sei por Caiu, que mas caiu, mas são caiu. mistérios tecnológicos. Olha, Sim, eu queria sim, falar sim. do caso seguinte: esse cidadão estava prestes a chegar na Maratona de Boston, desabou, e o Pedro Arieta, um niteroense, um brasileiro de Niterói, um bom atleta, queria Um completar a bom triatleta, 2 horas e 40 minutos, e quando viu aquele americano ali caído em frente a ele, Sam Goodwin, se não me engano, ele foi lá e o ajudou. Aliás, o Pedro Arieta é casado com uma moça, uma senhora, uma mulher, em suma, que também é uma ótima atleta, triatleta, Luísa Cravo, se, Luísa Cravo, é. se não me engano.
É, Só um detalhezinho. é, Existem duas Luísas Cravos. assim, Uma é corredora, maratonista, que é a esposa ou namorada do Pedro Arieta, e uma outra Luísa Cravo, que foi daqui, foi e ainda é no Brasil, uma das melhores triatletas do Brasil, do país nesse momento. Fez curioso parte isso, de curioso. Agora, o Pois é. Lota, é muito interessante. O que eu observei é o seguinte: você também deve ter observado que a equipe da prova, que nós chamamos de staff no Brasil, incorporando os funcionários da prova, os seguranças da prova, todos eles ficaram impassíveis. Ninguém foi ajudar o corredor caído. Alguns aplaudiam, mas não fizeram um gesto para ajudar o corredor caído. Só com o Pedro Aieta que foi lá ajudá-lo. E isso me lembrou de um famoso acontecimento. Você deve saber que foi Pietro Dorandi, na maratona de Londres. Doran de Pietro. Durande Pietro, na Maratona de Londres de 1908, ele, ao entrar no estádio White City, ele estava tão cansado que, em vez de ir para a direita, como deveria, ele foi para a esquerda. E ele foi amparado pelos seguranças, pelos funcionários da prova, posto no caminho certo, cruzou a linha de chegada, ganhou a maratona de Londres, mas não levou, porque foi desclassificado. Então, desde aquela época, que o staff da prova, os funcionários da prova, a segurança da prova, não podem ajudar o corredor. O corredor ou chega ou não chega. Agora, eu pergunto a você o seguinte: e se o gesto do Pedro Arieta tivesse tido um resultado fatal? Digamos que o Sam Goodman morresse de ataque cardíaco, estivesse tendo um ataque cardíaco e morresse. E se isso tivesse acontecido? Pois é, pensei nisso também, me preocupei bastante, principalmente porque a prova estava sendo transmitida aqui para o Brasil ao vivo. Muita gente viu, muito maratonista, futuro maratonista viu, muito influencer viu e se encantou com o barulho que fez isso, né? A reverberação nas redes sociais que isso gerou. E fica aquela dúvida: que se fazer com essa gente, por exemplo, as pessoas que a partir de agora vão correr as maratonas preocupadas, olhando se alguém está para cair, ficar por perto, se essa pessoa cair, eu vou levantar e vou fazer o meu dia ali, vou fazer um ato maravilhoso de bondade, carregar até a linha de chegada. Normalmente as quedas, por conta dessa quase falência que você tem por esgotamento, por uma série de fatores que levam a isso, talvez uma sequência, uma arritmia muito forte que não consegue fazer o sangue bombeie plenamente para o cérebro, já que já está cambaleante mesmo por conta do final da prova, coisas desse tipo. Então, o fundamental numa situação dessa não é tentar arrastar esse cara para a gente chegar, porque a gente acha que esse cara faria também isso por você, ou então ele quer isso de qualquer jeito. Esse cara quer sobreviver nesse momento. Quando ele cai, perdendo o controle motor, inclusive, ele quer sobreviver. E aí, de repente, ele é levantado por alguém e você fala: estou salvo, vai me levar para uma ambulância ou para frente de um médico. E aí ele vai ter que ir rastejando os últimos 300, 400 metros para cruzar a linha de chegada, porque essa pessoa achou que. Não estou falando que foi o caso do Arieta. Tá? Eu assisti ao vivo durante a transmissão da prova, aconteceu muito rapidamente, deu para ver no cantinho, depois reverberou tanto nas redes que eu vi dezenas de vezes o fim da história, como é que foi. Ali terminou com um final feliz, mas pode não terminar. Eu acho que antes de alguém, algum atleta que esteja correndo a prova e abra mão de segundos ou minutos para poder ajudar alguém, paramédicos acostumados a lidar com atendimento à maratona estejam próximos dali, os últimos 2 quilômetros da chegada, é a fase crítica. A morte súbita em esporte, que tem esse título pomposo e assustador para esse tipo de acidente fatal. Ela acontece mais nos últimos 4, 5 quilômetros de uma maratona. Então é ali que tem que se tomar conta. Voltando um pouquinho, o Dorando Pietri, ele usava, como alguns outros atletas na virada do século, lá para os anos 1900, indo até os 1910, mais ou menos, usavam doses pequenas de estricnina durante o percurso. Verdade? Lembrando que não tinha posto de hidratação. Nada, nada. Nada, nada, nada. Você Era sabe chegar, que era na uma hora de maratona sobrevivência. anterior, que foi em St. Louis, nos Estados Unidos, teve casos de corredores que ficavam bebendo água que encontravam assim na sarjeta, porque não tinha hidratação, eles tinham que beber alguma coisa. Exatamente. E assim também foi o Tour de France durante muitos anos. Você que se vire para se hidratar. Alguns levavam garrafas e mais garrafas que É. pesavam muito nas Só subidas, não eles usavam deixavam de capacete. lado.
levavam E não garrafa, mas usavam não tinha capacete. até bem pouco tempo. Nós não estamos falando de 70, 80, 100 É, anos atrás. A Tour de France tem mais de 100 anos, como a Maratona de Boston também tem mais de 100 anos, 129 anos. é. Mas eles abriam mão das garrafas, mas do capacete de 260 gramas eles não abriam mão, mas do capacete eles abriam rapidamente. Mas o que eu acho também é isso. O Pedro Arieta, ele ainda é, de vez em quando ele faz triatlo, mas ele foi um bom triatleta do Rio. Numa época do Rio, ele era entre os três melhores. E essa migração, acho que foi por conta da facilidade com que ele corria forte. Ele tinha um bom 10 quilômetros, um bom 5 quilômetros, tinha 15 minutos nos 5 quilômetros. Eu posso traçar um paralelo daqui dessa nossa conversa, por uma coisa que eu li agora, nesse momento, Sim, pegando o start list da Maratona de Londres, que acontece amanhã, é. essa madrugada de sábado para domingo, eu vi que um dos últimos nomes como debutante, dois grandes debutantes me chamaram a atenção. Estreará em maratona Jacob Kiplimo, de Uganda, multicampeão olímpico dos 5 mil e 10 mil, multirecordista mundial dos 5 e 10 mil e da meia maratona, subiu, enfim, para a maratona. Brincadeira de gente grande. E logo abaixo dele está o Alex I. Alex I simplesmente foi o campeão do triatlon, da prova do triatlon, dos É. Jogos Olímpicos de Paris, com uma corrida avassaladora e já carregava a prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio, migrando para a maratona, porque a conversa dele agora vai ser. Eu acho que ele já atingiu o que podia atingir nas distâncias olímpicas. Vai para o Ironman para tentar quebrar recordes no Ironman. Fui ver as melhores marcas desse garoto, porque eu me lembro que ele foi um dos três melhores britânicos nos 10 mil metros ano passado. Falando de atletismo e É. de atletismo, ele foi um dos três melhores. Ele tem 27,50 como melhor marca nos 10 mil metros em pista. Morasse no Brasil, ele botava duas voltas no segundo colocado, Que no coisa. atletismo. É. É impressionante. Ele está estreando em maratona também. Eu fiz um recorte aqui, porque eu tinha acabado de ver isso aqui, ficou martelando na minha cabeça. Mas a sua preocupação é a minha também, em relação ao atendimento e aquela ajuda, às vezes desejada, às vezes não, e às vezes perigosíssima. Eu acho que as organizadoras de maratona, sempre muito cientes cientificamente, e tentando dar todo o cuidado que merece o seu cliente, que é o corredor, eles estão dando muita atenção a isso, colocando um número relativamente maior de paramédicos nos últimos 5 quilômetros de prova. Ou estão de bicicleta, ou de moto com desfibriladores nas costas, não sei o quê. Por quê? A queda de alguém nos últimos metros de uma maratona, sem ter tropeçado em alguma coisa, é por conta de algum processo de desintegração, um processo seríssimo cerebral, em que ele perde o controle motor. É, verdade. Então, é assim, não vamos transformar isso em uma coisa usual, porque existem casos e casos. Foi É, bom, mas podia ter sido ruim, né? é. Você sabe que é impressionante o crescimento da Maratona de Londres. Eu estava vendo outro dia, ela começou inspirada na Maratona de Nova York pelo Chris Bracher, que era um campeão olímpico na Olimpíada de 1956. Ele foi campeão olímpico na maratona disputada em Melbourne, naquela ocasião. Ele se inspirou na maratona de Nova York para criar a maratona de Londres. Inclusive, Londres tem uma importância muito grande no cenário da maratona, porque foi em Londres que se criou a AIMS, a Associação Internacional de Maratonas, e daí veio o crescimento. Isso foi, olha, eu estive em Honolulu em 1980, 1981 surgiu a ideia da criação da AIMS, em outra reunião em Honolulu, em 1982, finalmente, foi criada a AIMS com a participação do Brasil. O Brasil foi um dos criadores dessa associação. O Brasil representado lá, sabe por quem? Não por mim, que eu não fui, mas pela minha mulher, a Dawn Webb Werneck, inglesa, por sinal, mas hoje naturalizada brasileira. E ela, inclusive, correu também a Maratona de Londres. E é o crescimento dela. Hoje é a maratona mais conceituada do mundo, é a Maratona de Londres. Eu vi no ranking, não sei exatamente quem organizou o ranking, mas Londres aparece em primeiro lugar. E uma coisa interessante, o Rio de Janeiro aparece em 11º lugar. E nós temos também uma ligação.
tanto você quanto eu, uma ligação afetiva com a Maratona do Rio. Como é que você vê esse crescimento de Londres e também a colocação da Maratona do Rio de Janeiro entre uma das principais do mundo hoje? Porque a 11ª colocação é uma colocação importante. É surpreendente até. A Maratona de Londres foi um dos meus xodóis, talvez em termos de maratona, Berlim e Londres. Berlim porque eu acompanhei alguns recordes mundiais em loco e fui criando assim, uma simpatia muito grande pela Maratona de O Berlim por Ronaldinho conta da Maratona quebrou o recorde mundial em Berlim. lá, em Berlim, né? Essa chamava a cidade dos recordes uivantes, né? Eles É, uivavam e aconteciam lá. exatamente. Mas Londres sempre me chamou a atenção pelo jeito com que eles entregavam a prova com todo o cuidado para a elite e com o máximo de conforto para o corredor amador. É, E com isso ela foi crescendo. Hoje ela tem que limitar o número de seus participantes e na hora em que abre as inscrições, o sorteio, seja lá o que for, questão de minutos já espero para o ano seguinte. Vai ter retorno mais adiante, as pessoas, muita gente de outros países, por qualquer motivo, não terão condições, cancelam ou tentam postergar a sua inscrição, e aí vem uma onda no final de 2.000, 3.000, 4.000 inscrições, que também acaba em questão de segundos. Então, é uma prova muito desejada, é uma prova que gera uma receita é, assim, muito grande para doar para instituições de caridade. É uma verdade. lista enorme. Como Boston também aconteceu, É. Agora, né? Também isso é notório em Boston. você sabe que Londres tem uma outra ligação muito importante com o mundo da maratona, porque foi em 1908, em Londres, que se estabeleceu a distância atual da maratona, de 42.195 metros ou 26 milhas, 300 jardas. Isso E por aconteceu um por motivo quê? prosaico, né? O motivo que fizeram isso. Porque eles queriam dar a largada em frente ao castelo de Windsor, residência real, e a chegada tinha que ser no White City Stadium, em Shepherd's Bush. Eu morei em Londres, eu morei ali perto de Shepherd's Bush. Eu morava em Notting Hill Gate. E por causa disso, adotou-se essa distância heterodoxa, porque 42.195 metros, 26 milhas, 300 jardas, por quê? Por causa disso, e ficou até hoje. Um capricho da família real para não acordar muito cedo, que eles teriam que se deslocar com as carruagens até o local de É, largada e chegada, não sei o que. Eles pediam para que puxasse para em frente da varanda real ali, que é. daria uma largada de lá. Agora, você acha justa essa colocação do Rio de Janeiro como 11ª entre as maiores maratonas do mundo? Nós estamos aqui Eu acho 4 minutos surpreendente. mais para finalizar. Vamos lá. Eu estou Então aqui vamos lá, com o rapidamente. cronômetro, mas estou na base do cálculo. Vamos lá. É como diria Valdir Amaral há muitos anos atrás, o relógio marca, né? É, É, a Maratona do Rio de Janeiro é o título de um grande evento que mobiliza muitos corredores. A maratona em si não é os números, não são números que nunca encantaram. Talvez o maior até agora de inscritos, não estou falando nem de concluintes, de inscritos, começou a passar dos 6.000 há bem pouco tempo. E sempre se falava, se alardeava, foram 30.000, foram 20.000 pessoas, porque como se fosse um festival de corrida. Nas mais variadas distâncias, uma delas é a maratona. A maratona, para crescer, para se tornar objeto de desejo global, mundial, eu acho que primeiro ela tem que ser solo, no máximo uma distância a mais para uma prova da família, uma family run. Tudo bem. Se colocar 15 quilômetros, meia maratona, há uma canibalização muito grande, principalmente se a meia maratona for mais confortável para quem vai correr do que a maratona. E é no Rio de Janeiro isso. Afinal de contas, é o que eu falo sempre: trópico não foi feito para correr maratona. verdade. Né? E É um o grande mundo inteiro problema para o Rio segue de um pouco Janeiro. isso. É, É, é de geolocalização. é, Então, mas assim, acho legal, é tratado hoje como um grande show é. e por gente que sabe fazer show. Hoje em dia, a empresa que detém os direitos da maratona é a Dream Factor, que criou, fez o Rock in Rio. Por É, isso, esse impacto como show é. é interessante, talvez isso que tenha levado ao top 10.
Não, não é. Talvez não pegue nem entre as 50. As maratonas brasileiras, estou falando tecnicamente, pela entrega. Você vê os detalhes que são fundamentais para que uma pessoa pague um dinheiro, viaje para poder correr aquela maratona. Falta ainda na Maratona do Rio de Janeiro. Mas o que mais pega é o seguinte: você corre uma maratona, você é amador, corre uma maratona, vai correr uma maratona, você tem um tiro só no semestre, ou talvez no ano, para fazer alguma coisa boa. E É, de repente pode, no nosso veranico de inverno, um dia de 32, 34. A é, prova larga às 7, é um grande. mas o que eu acho é isso. É um evento, é um grande evento, não é uma grande maratona. Ô, Nem Laudo, uma maratona grande. eu teria ainda outros assuntos, mas o nosso tempo está esgotando. De qualquer maneira, foi um prazer ter você nesta conversa. Abordamos rapidamente aí um pouco de futebol, abordamos a história dos hinos do América e do Liverpool, o enterro do Papa Francisco, seus conflitos com Donald O Trump. Papa Francisco, que quando perguntavam para ele quem era o melhor, Pelé, Maradona ou Messi, ele sempre falava que Pelé era o melhor. O cara era bom, hein? E era torcedor do São Lourenço. São Lourenço, exatamente. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, Lauter. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, Werneck. Tchau.